Fala galerada, seja muito bem-vindo a mais um episódio da Mindful Gardeners. E hoje trouxemos aqui uma convidada especial. Ela é aqui do interior de São Paulo, engenheira agrônoma, paisagista. E eu queria apresentá-la para vocês. Antes disso, só agradecer aos nossos patrocinadores que estão junto com a gente nesse projeto e agradecer a Atrium Studio também. E sem mais delongas, quem está com a gente aqui é a Larissa Ribeiro. Boa tarde, Graciano. Obrigada pelo convite. É um prazer verdadeiro estar aqui com vocês, tá? E assim que você me convidou, a Vitória entrou em contato comigo, né? De prontidão, assim, eu fui dar uma olhada no perfil e eu vi que se alinha muito àquilo que eu acredito, que é mudança de mentalidade, é mudança de postura, fé, para que as coisas aconteçam e se movam de uma forma que o melhor é o que se faz. E a gente está no mesmo mercado, né? Do Com paisagismo certeza. e da jardinagem. Então, assim, foi um prazer imenso. E eu estou muito grata por estar aqui hoje, viu? Obrigada, de verdade. Larissa, eu queria que você se apresente. Qual cidade você é? Você é formada em engenheira agrônoma, né? Isso. Paisagista. Quanto tempo nesse ramo? O que te trouxe para esse mercado que a gente está fazendo hoje? Fica à vontade. Eu sou Larissa, eu sou engenheira agrônoma, formada pela Universidade Estadual de Maringá. Sou mestre em agroecologia, também formada pela Universidade Estadual de Maringá. Sou especialista em educação ambiental pela Universidade Federal de Lavras. Sou especialista em paisagismo e jardinagem, mercado que eu tô cerca de 10 anos. Caraca, velho. E a agronomia foi a primeira coisa, assim, que eu pensei na vida em fazer. E de fato fiz. Não imaginava que eu ia virar agrônoma de jardim, mas eu tenho uma influência muito forte do campo, né? Eu tenho muita família, assim, produtor rural. Por parte do meu pai, a família praticamente toda é de pequenos Caraca. produtores rurais. Então, essa influência da roça, assim, do caipira, do campo, é uma coisa muito forte. E no começo eu pensava que eu ia me tornar agrônoma para trabalhar com pequeno produtor. Depois as coisas foram acontecendo e com muita luta mesmo, eu consegui me formar e eu comecei a dar passos no mercado. Me apareceram algumas oportunidades e eu comecei a ter os primeiros contatos profissionais no meio do paisagismo e da jardinagem. E falei, aí eu acho que é um negócio bacana. E comecei a ver nisso muito propósito mesmo, né? De contribuição inicialmente contribuição com a sociedade urbana, que era um negócio que eu jamais imaginava, porque eu queria trabalhar na roça, eu queria trabalhar no sítio mesmo. E já vem da família isso, né? Ah, tem uma filha agrônoma, já ajuda, né? Os meus pais, meu pai e minha mãe, eles nunca foram eles do sítio. Eles foram, assim, sempre comerciantes, foram sempre empreendedores de coisas na cidade. Aham. Mas o resto da família? família era sítio. Tudo sítio. Então, acabou que esse era meu caminho, assim. Eu Aham. imaginava que eu fosse me tornar agrônoma de agricultura. Aí tive uns primeiros contatos com o paisagismo e a jardinagem e falei, aqui acho que tá uma oportunidade, alguma coisa assim. E eu sempre tento ver propósito nas coisas que eu faço. Não tem jeito. É sempre... Eu acho que o que move, sobretudo, e com certeza mais do que dinheiro, é o propósito de contribuição, é o propósito por trás daquilo que a gente faz. E eu comecei a ver que dentro do paisagismo e da jardinagem havia possibilidade de eu conectar pessoas com aquilo que eu considero que mais me conecta com Deus na realidade, que é a natureza. E as pessoas no meio urbano, elas vivem muitas vezes desconectadas da natureza e isso repercute em algumas coisas na vida, né? E eu comecei a ver sentido dessa forma. Caraca. Só que foi bem difícil, assim. Quando eu comecei no mercado, foi muito desafiador. Hoje a história já é outra, muito diferente. E ao longo do caminho o crescimento aconteceu, mas foi difícil. Isso aí é um pouquinho de mim. Fora isso, eu sou casada com o Fabrício, um beijo. Sou mãe do Samuel, de 8 anos. E eles ficaram lá. Eu vim pra cá pra gente gravar. Aham. E essa é basicamente, sou eu. Hoje, tenho assim a graça de, através de muito esforço
e suportar o processo de conseguir transformar a vida de muitas pessoas, Brasil afora, através da profissão, de uma profissão íntegra, de uma profissão honesta, através de um posicionamento muito estratégico, base técnica, e isso hoje é o que me move. Ver que as pessoas conseguem transformar através da profissão, através do trabalho, através daquilo que amam, transformar a própria vida, transformar a família, oferecer mais conforto para as pessoas que elas amam, né? Larissa, no mundo do paisagismo, existe uma identidade da Larissa, assim? Ah, vou fazer esse projeto. Eu faço desta maneira. Ó, Porque o existe. paisagismo tem muito disso, né? A pessoa, ela marca de alguma forma, né? Sim. Tem pessoas que acabam sendo reconhecidas por um estilo específico, né? Por uma forma de trabalho específica. E eu acredito que por conta também da minha formação e daquilo que eu acredito, eu sempre tento trazer para os projetos muito de biodiversidade de espécies, um enriquecimento de espécies. E agora, nos últimos tempos, embora eu esteja me dedicando muito mais aos meus alunos, aos meus mentorados, eu tento, inclusive, orientá-los para que deem um olhar diferenciado para os jardins em estilos tropicais, com uso de plantas nativas, por conta de um serviço mesmo ecossistêmico que a gente tem, e não só. Embora a força maior com certeza seja essa, de utilização de plantas nativas, bases agroecológicas de cultivo, de cuidados com os jardins, hoje também se tornou um diferencial de mercado. Então, essa é sempre a minha busca, é sempre trazer aquilo que é nosso para os jardins, as nossas espécies, e trazer os nossos cuidados orgânicos, cuidados agroecológicos também. Então, isso eu acredito que é o que, assim, clientes olham e identificam, né? sim. Larissa, no paisagismo a gente vê que falta muito conhecimento ainda, né? O que você orienta, por exemplo, o cara que é profissional, jardineiro, ele tem muito essa migração, que o cara é jardineiro, ele vai para o paisagismo porque surge a oportunidade. Você tem uma orientação, um mapa para o cara, por exemplo, se você fazer assim, assim, vai dar certo, porque se você fizer desta maneira, a pessoa vai te respeitar mais, o seu posicionamento vai ser mais forte, né? Porque tem que tomar todo esse cuidado de você sair de um jardineiro para um paisagista, né? Porque eu sofri nessa parte, porque aparece a oportunidade, você está ali na manutenção do jardim. Aí o cliente fala, você não faz o plantio de tal coisa? Aí eu queria fazer um canteirinho e tal. Aí já surge, né, o paisagismo em si ali. Qual que é a orientação que você tem para os meninos que estão começando, às vezes, não se perder nesse momento, né? Sim. Ô, Graciana, acho que primeiro é importante a gente esclarecer para o pessoal que, assim, o paisagista hoje, ele não tem uma regulamentação. Qualquer pessoa que se aperfeiçoe em paisagismo, hoje ela pode se intitular paisagista. Só que isso pode ser que mude em breve, porque existe um processo mais longo que corre há muito tempo para a regulamentação da profissão. Essa regulamentação acontecendo, algumas pessoas que têm alguns cursos superiores específicos, arquitetura, agronomia, e tem no Brasil hoje também um curso superior de paisagismo e cursos técnicos de paisagismo, aí essas pessoas elas vão poder se intitular paisagistas e assinar projetos como paisagistas, mas hoje isso não acontece. Então, a gente pode falar ainda hoje, no momento em que a gente está gravando aqui, que as pessoas que se aperfeiçoam em paisagismo, elas trabalham como paisagistas. Tá? É só que existe, assim, por trás uma grande polêmica e discussão a respeito disso, né? Um quer puxar para si, o outro não quer deixar, e coisa e tal, né? Mas, por enquanto, é assim que as coisas caminham. E o que acontece? Do que eu mais vejo, tá? Quando um aluno, ele vem para mim e ele trabalha com a jardinagem, e às vezes é triste, porque assim, ele trabalha com jardinagem, mas por uma dificuldade técnica, ele nem se considera um jardineiro. Chamam ele de jardineiro. Caraca, mas o cara não se reconhece. Não, ele é um podador de grama, sabe? Um podador de grama, roçador de terreno. Palavras das couve.
O Zé das Couve. Eu tive um professor que falava assim. Esse professor deu aula para muita gente e deixa quieto. Mas é mais ou menos isso aí. E ele se reconhece assim, né? Com a própria pessoa se reconhece com uma qualidade técnica muito baixa. E, de fato, muitas vezes tem essa qualidade técnica baixa, né? E isso faz com que ele consiga entregar poucos resultados. Mas aí ele chega, ele quer mudar. E hoje a internet permite que a gente veja coisas acontecendo que antes a gente não via. Verdade. Aí tem uma pessoa que está numa situação, numa condição técnica bem difícil e uma outra que também tá. Aí uma cresce, uma começa a ir, despontar e tal, as pessoas começam a perceber, falam, poxa, ele tá conseguindo, eu tinha até condição melhor. E continua aqui, um podador de grama, roçador de terreno, e a outra pessoa tá crescendo. O que tá acontecendo? O que vai acontecendo? É um despertar para algumas coisas que as pessoas vão tendo e que vão permitindo essa qualificação que você tá dizendo. A pessoa quer crescer, primeiro de tudo, né? Ela quer mudar de vida. Porque, gente, quem trabalha no jardim sabe muito bem o peso que é. É, com certeza. Trabalhar, para quem gosta, trabalhar livre, trabalhar com as plantas é gostoso? Claro. Mas não é o nosso hobby. Pode até ser que um dia tenha sido um hobby. Mas quando se torna uma profissão, os compromissos da profissão fazem com que não é mais assim um lazer, né? Você é uma responsabilidade, né? Isso. Muito importante. É uma responsabilidade grande, você tem que fazer dentro de um tempo, senão o negócio não fica viável. E aí a pessoa quer mudar, ela quer melhorar, ela quer conseguir ter outras pessoas para ajudarem a desenvolver os trabalhos, ela quer conseguir fazer mais dinheiro com as atividades que ela tá tendo. Às vezes os clientes pedem, igual você citou. Ah, fulano, tem aqui, ó, mas eu tenho esse espaço aqui, eu queria fazer um negócio aqui, isso aqui tá meio feio, tá meio vazio, o que você sugere? Aí é na hora que muitos são pegos assim... Surpresa. Nossa, eu faço tanto coisa de jardim, mas o que será que dá pra pôr? Ai, meu Deus, eu não sei. Aí, alguns já falam que não fazem, abrem mão, e outros fazem um negócio que eu gosto muito, que é joga o chapéu de um lado do muro e corre do outro pra pegar. Essa técnica funciona demais. Porque quando a pessoa tá disposta a pegar o chapéu, ela consegue. Ela consegue. Hoje, a informação, ela tá disponível. Então, quem de fato não tem medo de crescer... Meu Deus, hein? Vai. Quem não, só que tem gente que tem medo de crescer, né? E aí, o que as pessoas chegam para mim, muitas falando, são coisas relacionadas a dificuldades muito básicas no mercado, né? Que planta eu coloco aqui? Ah, eu posso colocar? Olha, essa planta deu esse problema, mas aí você vai ver, são coisas básicas do tipo... A planta era de sol, pôs na sombra. A planta era de sombra, colocou no sol. Que para um profissional que vai ter resultados financeiros, resultados de transformação na vida dos clientes, na sociedade, para ele ser respeitado, tem erros que a gente até comete, mas tem que ser por um período curto e um processo de aprendizado. Evolução, né, Larissa? Isso. Se ficar repetindo... Senão assim, que a pessoa não tá aprendendo com um erro, né? Não tá aprendendo nem com erro e nem tá buscando aprender. Estacionou, né? Estacionou. E aí fica assim, coisas do tipo... Ah, o cliente queria que eu colocasse essa planta aqui. Mas é que o cliente queria. Deu errado, mas ele que queria. Poxa, mas o profissional não é o cliente. O profissional é você. Então, quem tem que ter o domínio é quem tá fazendo, né? E aí o que eu percebo é que muita gente se pega assim, né? Nossa, e agora? O que eu faço? O cliente está pedindo um negócio, e agora? Eu invisto ou não? Aí tem dois perfis, né? Em geral, a gente divide em dois grupos. Entre um grupo e outro tem um monte, mas olhando assim o funcionamento da cabeça das pessoas, a gente tem a pessoa que se vitimiza e tem medo de crescer, mas não diz que tem medo de crescer. Se falar para todo mundo na internet, dá uma desculpa. Dá uma desculpa. Ela conta uma historinha que convém a ela e ela fica no mesmo lugar. Isso, exatamente. A pessoa, é porque é difícil, porque aqui ninguém valoriza. Nossa, o cliente só quer pagar barato. Não, o cliente não paga, não tem valor. Não tem valor porque como é que eu vou investir? Não tem dinheiro hoje, eu não consigo pagar minhas contas, consigo pagar meus boletos. Tá tudo atrasado. Nossa, não. Inclusive, tô até pensando em parar.
mas é o que eu sei fazer. Caraca. E aí a pessoa fica nessa. Ou a pessoa arregaça as mangas e vai achar meios para crescer. E hoje eu me sinto muito honrada de ver tanta gente mudando de vida. Legal, né? Sabe que eu me lembro, Graciano, que teve uma vez que eu abri uma turma de Jardinista de Sucesso. E essa turma tem uma aluna, a Rose. Rose, beijo se você estiver vendo. A Rose. Eu vi a história, eu vi um vídeo da Rose lá. Você viu o vídeo da Rose? O vídeo da Rose tá lá. Quem quiser conhecer a Rose, baixa lá, tem lá. Tem live com a Rose também, deve ter algum trechinho lá dela. E ela é um dos exemplos. Márcia também, é outra que eu me lembro agora. 2 exemplos de pessoa. Eliane também é outro exemplo de pessoa. Pessoas que tem alguns vários, assim. Que a gente vai olhando e vai vendo que quando a pessoa de fato que ela faz. A pessoa não faz quando ela não quer. Verdade. Por que eu lembrei da Rose? Porque quando eu abri uma das turmas do Jardinista de Sucesso, turma 5, maravilhosos. Ela não tinha como investir naquele momento nela para ela crescer. Ela não tinha o que fazer, não conseguia. Sabe o que ela fez? Ela pegou os vestidos que ela tinha. Ela gosta muito de vestido, a Rose. Ela pegou os vestidos que ela tinha e ela vendeu para conseguir pagar a primeira parcela para entrar no curso. Isso eu só soube depois, né? Eu nem sabia disso. E ela entrou. E ela teve muitos resultados. Caraca, e foi incrível, velho. incrível. Outra foi a Márcia, de uma turma mais recente. Ela falando, aí na época em que a Márcia entrou, o Jardinista de Sucesso já estava maior, já tinham outras pessoas trabalhando junto. E aí, uma pessoa que trabalha comigo, a minha irmã, a Gabi, ela falou assim, olha, a gente está com essa situação dessa aluna que relatou assim, assim, assado. Ela estava com uma dificuldade de vir para o programa. E na sequência, ela veio contar. Ela queria entrar. Sabe o que ela fez? Ela pegou um aparelho, eu não lembro mais nem o que era, mas era um aparelho, assim, um eletrodoméstico de cozinha. E ela fez uma rifa. Ela entrou pra turma. A Márcia é essa. E assim, a gente tem vários outros, sabe? Pessoas, assim, que fazem o possível e o inimaginável, às vezes. Teve uma Eliane que eu citei. Ela pegou o cartão emprestado, não sei se era do pai de alguém, e ela ficou 1 ano pagando a conta de luz, de água para ele em troca do cartão emprestado. Caraca. E sabe o que acontece com essas pessoas, Graciano? Elas mudam de vida. Aqui tá falando aqui com a gente. Dá resultado, né? Dá Isso que você tá resultado. falando, Larissa, é aquele momento em que a pessoa decide mudar de vida, né? Tipo, ela não vê a dificuldade, mas sim uma... Como que se fala a palavra? Uma oportunidade. Uma oportunidade é a solução, né? Porque se você encontrar um problema para cada solução, você não vai sair do lugar. Isso que você tá falando é muito legal, porque quando eu comecei também, eu lembro que se você não der um passo, às vezes, cara, pela fé, tipo assim, as meninas que compram o curso, às vezes não tinha condição de pagar, né, Lara? Mas a evolução dela, cara, faz com que você seja grato a cada dia pela decisão que você tomou. De não ficar no lugar. De falar, cara, eu não sou mais um jardineiro, eu não sou só mais um, eu quero ser o jardineiro, ou a jardineira, né? Então isso é muito importante, a decisão de mudar de vida, né? Sim. E sabe que quando eu vejo essas histórias, isso me lembra muito a minha também. Porque hoje, quem tá assistindo aqui vai ver eu assistir aqui tudo arrumadinho e tal, né? Mas não faz ideia do que foi a vida. E uma coisa é certa, quando a gente tem um objetivo, a gente mira naquele objetivo, a gente faz todas as coisas possíveis e com fé, claro. Eu acredito muito em Deus. Eu acredito que quando a gente coloca Deus à frente das coisas, o caminho ele se faz de uma forma que quando a gente está passando pelo processo, às vezes a gente até não entende, assim, e às vezes pode ser bem pesado. Mas quando as coisas acontecem, a gente fala, nossa, aconteceu de uma forma muito melhor que eu imaginava. Sabe, Graciano, eu citei o caso, né, dessas alunas e tem outros vários que, nossa, fizeram muitas coisas para conseguir mudar de vida e alcançam os resultados. O resultado que é uma promessa que a gente faz para os alunos e, claro, é uma promessa que é atingida se
eles fizerem a parte deles também, né? Porque tem os que entram pro programa e acham que só por ter entrado vai ter resultado. O resultado de ninguém vem assim, né? Cara, é muito comum, né? 50% de um lado, 50% de outro. É. E quando eu conto essas histórias, às vezes alguém pode pensar assim, ai, não tem coração, né? Porque a pessoa vem, podia dar o curso, a pessoa tá precisando tanto. O que acontece é que às vezes quando a gente ganha alguma coisa, a gente não dá o devido valor e não aplica a mesma energia naquilo do que quando a gente sabe o esforço que é. Há anos atrás, quando eu entrei na faculdade, foi uma época muito difícil, mas eu tinha um sonho. O meu sonho da vida inteira era ser engenheira agrônoma. Caraca. Era sempre, eu sempre quis isso a vida inteira. E quando era a minha época de prestar vestibular, eu fui a primeira, inclusive, assim, da minha família ali a fazer faculdade, né? Na sequência veio a minha irmã. Então, assim, era uma família que as pessoas não estudavam muito. Eu descobri o que era vestibular na época do ensino médio. Caraca. Que eu tava falando com uma amiga e ela tava falando assim, vestibular. Aí eu imaginei que vestibular era uma prova para entrar na faculdade pelo contexto que ela tava falando. Eu falei, e é isso? Ela falou, é. Aí eu falei, ah, tá. Então eu vou fazer vestibular. E aí eu sempre fui muito esforçada, né, para alcançar as coisas. Só que quando, Graciano, eu fui fazer vestibular, meus pais hoje são separados, na época já tinham se separado, e a gente estava passando por uma situação financeira muito difícil, muito, muito difícil mesmo. E eu comecei a trabalhar muito nova. Com 13 anos eu comecei a trabalhar, e eu trabalhava assim para ajudar mesmo, porque a gente precisava. Aí estudei, estava na época de vestibular, estudei a vida inteirinha muito, o máximo que dava. Caraca. Na época de vestibular, a minha mãe, sozinha ali para cuidar da gente, ela sofreu um acidente gravíssimo, gravíssimo, gravíssimo. E ela era autônoma. Meu Deus. Então ela parou de trabalhar. Ela estava assim, acamada. Ela fez 3 cirurgias na época. E aí ela com 2 filhas para criar. E eu fazia uns bicos na época, não sei se vocês sabem, mas eu era manicure. Na época, quando eu tinha 13 anos. E assim, a gente estava precisando de ajuda das pessoas para tudo. E era o meu sonho que estava chegando, assim. Eu falava, poxa, eu quero muito, muito fazer agronomia. Eu quero muito, 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 muito. E, de repente, eu não conseguia. Porque tudo que eu tinha para trabalhar, que eu ganhava, eu tinha que ajudar. A gente estava, literalmente, precisando muito, né, de ajuda. E aí, eu rezava, eu sempre tive muita fé. E eu pedi a Deus que me ajudasse, porque era um esforço de uma vida toda e um momento de realizar, assim, um grande sonho, né? Aí, Graziano, eu lembro que, assim, tinha um vestibular numa cidade próxima minha e esse vestibular custava R$40 a prova, o boleto lá que você pagava para fazer a prova. Eu tinha 10 na época. E aí veio uma cliente, quando eu era manicure, ela veio. E toda cidade, minha cidade é minúscula, né? Minha cidade é muito pequena. Então, todo mundo sabia da situação da minha mãe, Caraca, todo mundo sabia o jeito que a gente estava vivendo, né? Essa cliente veio, aí ela, na hora que ela foi pagar, eu precisava dar um troco para ela. E o troco dela era exatamente os R$10 que eu tinha na carteira, o único dinheiro que eu tinha. Eu falei, deixa eu pegar. Ela falou, não, Larissa, deixa aí e a gente vai abatendo. O dinheiro que ela me deu foi exatamente o que eu tinha para pagar o vestibular, que vencia no dia seguinte, assim. Caraca. Aí eu fui fazer esse vestibular. E eu sempre fui muito esforçada, mas eu nunca fui uma aluna brilhante, não. Sempre era assim, bem mais ou menos, por mais que eu me esforçasse. Passei em primeiro lugar na faculdade. Oh, que legal. E aí eu fiquei muito confiante. E aí nesse mesmo luta, assim, era muita luta, né? Eu consegui juntar dinheiro e me inscrevi no vestibular da faculdade que eu sonhava, que era a Universidade Estadual de Maringá. E a 4ª melhor do país na época em agronomia. Eu não sei como está o ranking dela hoje, mas na época era meu sonho ir para lá. E aí eu, com todo o esforço e tal, eu fiz a inscrição para o vestibular, passei também. Só que eu não tinha direito nem o que comer na época. Aí como é que eu ia embora da minha cidade, que era minúscula, para uma outra cidade, que era uma cidade grande? A minha mãe não tinha condições de bancar, não dava. Uma semana antes de começar as aulas, uma madrinha minha mudou pro quarteirão, assim, mudou para aquela cidade, mudou para Maringá, na esquina da faculdade, assim. Aí ela falou assim, você pode vir aqui, fica aqui o tempo que precisar. E eu fui. Caraca, velho. Morar de favor, assim, né, na casa dela e tal. Fui. Só que
Eu acho que a gente nunca deve se acomodar, e a gente sempre deve buscar mirando no resultado. Eu me via, Graciano, eu juro para vocês. Já tinha visão já. Eu me via engenheira agrônoma. Eu me via fazendo várias coisas que hoje eu nem imaginava, assim, onde eu fosse chegar, né? Só que eu me via a pessoa que eu sou hoje. E aí eu mudei para casa dela, morei um tempinho de favor. Foi, assim, um período em que eu sou muito grata. Só que eu pensava, poxa, era uma família inteira, né? E quando você chega ali, você fica preocupado. Fala, poxa, eu vou tirar a privacidade do pessoal aqui, né? E aí eu consegui um trabalho. A faculdade era integral. Então era assim, eu estudava com muito filho de fazendeiro, né? Muita gente que estava tranquilo, assim. Comprava, pagava em uma roupa aquilo que eu não tinha dinheiro para viver assim, um mês inteirinho, né? Então era muito diferente. Aí eu consegui um estágio na faculdade à noite. E outro trabalho na hora do almoço num restaurante da faculdade. Então eu estudava de manhã, trabalhava na hora do almoço, estudava à tarde, trabalhava à noite. E eu levei essa vida, sustentei por um tempo. E as coisas foram indo. Quando eu comecei a trabalhar à noite, no estágio na faculdade, eu consegui dividir uma república e sair da casa da minha madrinha e fui lá morar com 2 colegas na época. Eu não tinha nada. Como é que eu ia morar na casa, uma outra casa? Eu não tinha dinheiro para comprar um colchão, eu não tinha nada. Eu só tinha dinheiro do aluguel. Aí eu consegui, na época, uma amiga da minha madrinha, ela falou assim, olha... Porque todo mundo sabia, né, gente? É que ninguém fala na cara da gente, mas todo mundo sabia a situação que eu tava ali, né? Quem me conhecia. E aí, essa colega falou assim, olha, eu tenho um colchão lá em casa, se você quiser, você pode levar. Só que é um colchão que os cachorros dormem. Caraca. Eu não tinha outro. Não tinha. Eu peguei, eu levei. E foi muito difícil. Só que era o que eu tinha. E... eu levei essa vida de estudar de manhã, trabalhar na hora do almoço, da tarde, trabalhar à noite, por um tempo. Porque a gente não é limitado, né? A gente consegue expandir, mas o corpo humano tem limitações. E aí eu já não conseguia mais, assim, estudar bem, porque eu estava muito cansada, sempre muito cansada. Comecei a ter uma série de problemas de saúde, precisava parar alguma coisa. E eu não sabia o que eu ia fazer, porque se eu parasse, eu não tinha o que comer. Nesse restaurante que eu trabalhava na hora do almoço, eu trabalhava em troca da comida do restaurante. Era o restaurante universitário, que era muito barato, só que eu não tinha o que fazer, não tinha. Então eu precisava trabalhar e minha situação era essa. Só que eu me visualizava lá na frente. Eu pensava, eu vou chegar lá. Pensei, em uma vez muito decisiva, eu pensei assim, acho que eu vou ter que mudar a rota, por mais que eu queira. Isso, né? Por mais que eu queira me formar em agronomia, porque estava bastante pesado. Mas aí eu até teve um dia que eu liguei para minha mãe, que ela continuou na nossa cidade, e falei, eu vou trancar a faculdade, vou arrumar um trabalho de dia e vou achar outro curso que eu vou fazer de noite, porque não tá dando. Eu comecei a adoecer mesmo, parei no hospital por levar essa rotina. E a minha mãe me deu um esculacho, porque ela falou assim, você vai parar agora? Você vai parar? Porque já estava tão difícil. E eu já tinha chegado até lá, onde assim, a gente nem imaginava, tava acontecendo, né? Tudo. Tava acontecendo. Caraca, aí eu fiquei muito brava com ela, porque eu imaginei que ela fosse me apoiar. Filha, cuidadinha, tá mamãe vai cuidar. Vem pra casa, filha, vem embora. Que me deu, foi um esculacho muito bem dado. Desliguei o telefone e falei assim... não vou contar pra ela. Acho que eu vou fazer outra coisa. Muita gente faz. Eu vou trabalhar de dia e estudar de noite numa vida mais tranquila, porque isso aqui não tá dando. Vou acabar tendo um troço com isso aqui. E aí eu me lembro, Graciana, que assim, eu rezava muito. E antes de eu tomar a decisão, porque eu ia parar, eu não tava aguentando mais, eu fui pra igreja, que eu frequentava lá. E aí eu andava com uma Bíblia dentro da minha bolsa da faculdade, uma Bíblia pequena. E eu estava muito brava, porque até ali eu sentia que Deus tinha me sustentado demais. Só que eu não aguentava mais. O processo estava muito doído, assim. Eu vivia que eu já acho que eu estava com úlcera, porque era muito estresse, eu não dormia direito. Para eu ir trabalhar à noite no estágio que eu tinha que subir muitas escadas. Era um prédio alto, era o último andar.
Às vezes eu não conseguia, eu tinha que parar no meio da escada, sentar de tanta dor no estômago que eu tinha, sabe? Era muita dor de cabeça, porque era uma rotina... Sobrecarregada, né? Era uma rotina muito Intensa. além do que eu aguentava. E aí, antes de eu decidir desistir da agronomia, eu fui pra igreja, rezei. Peguei a minha Bíblia que eu tava dentro da bolsa. Mas eu tava tão brava que até aquela Bíblia tá aqui no banco. Só tinha eu na igreja. Fiz a minha cena e falei, ó, Deus, é o seguinte. Até aqui eu achei que você tava comigo. Mas agora eu tô vendo que não tá, não. Tô sozinha nessa. E eu tô de saco cheio. Eu tô cansada. Eu não aguento mais isso. Não aguento. Era uma vida, assim, muito miserável. Dormindo em colchão de cachorro, comendo comida que, você tem noção, no final de semana esse restaurante fechava. Ele atendia até o sábado no almoço. Eu tinha que levar um pote de sorvete, porque senão eu não tinha que comer. Caraca. No sábado à noite, no domingo, até o restaurante abrir de novo. E eu tava assim, pé da vida, porque eu falava, que vida é essa? Que vida é essa? E aí eu tava muito estressada. Aí eu bati a Bíblia assim no banco. Aí eu abri, eu falei, ó, quer falar comigo? É a última vez que a gente vai estar batendo esse papo aqui. Porque eu tô muito estressada, Caraca. não quero saber mais. Abri a minha Bíblia. E aí tinha uma passagem que eu perdi ela depois, porque eu continuei brava, fechei e não botei atenção. Eu abri a Bíblia e tinha uma passagem que falava assim: o primeiro ano vai ser de muita penúria, de muita dor. O segundo ano vai ser o ano em que você vai começar a plantar. E o terceiro ano vai ser o ano da abundância, onde você vai colher frutos muito fartos e vai colher com as suas próprias mãos. Só que eu li aquilo, eu estava muito estressada. 3 anos para colher? 3 anos? Eu levei com 3 anos como se fossem 3 anos, né? 3 anos? Tá de sacanagem. Eu preciso é para agora. Tá entendendo? Eu preciso para agora. E aí, revoltada com Deus. Nossa, eu tava muito revoltada. Fechei a Bíblia com tudo, saí dali e fui embora. E eu estava assim, o que eu vou fazer? Porque um lado meu não aguentava mais a rotina e era um sonho de uma vida inteira. O sonho seu batendo forte. É. Aí eu falei, e se eu voltar a fazer unha aqui em Maringá? Porque se eu voltar a fazer unha, eu consigo trabalhar no final de semana. Eu sei que eu acho que eu consigo fazer uma grana maior e eu paro de trabalhar à noite. Acho que eu tô mais ou menos resolvendo essa situação. Eu tinha um dinheiro contado, assim, era muito contado meu dinheiro, muito, muito contado. Aí eu fui no centro, comprei pouquíssimas coisas, assim, e falei, eu vou colar uns cartazes no prédio que eu moro e vou começar a divulgar, né? Luciano, a vida mudou, assim, em pouquíssimos dias. Caraca, velho. Aí eu comecei a atender e começaram a vir clientes, assim. E eu comecei a trabalhar no final de semana, parei de trabalhar à noite. O negócio começou a fluir e eu comecei a me achar rica. Porque eu comecei a ter dinheiro para na hora do intervalo. Uma coisa simples que você não tinha acesso. Tinha. Caraca, eu comecei com... velho. Tem mais que eu comecei a comer pão de queijo, tomar um cafezinho que dava uma azia danada. Caraca, Mas eu velho. tomava com gosto na hora do intervalo da faculdade. Eu falei, gente, eu tô rica. Eu ouvi o pessoal falando assim, vamos ali comer um lanche no podrão? Vamos! Eu conseguia ir, porque aí a coisa começou a acontecer, sabe? Velho. E essa era uma busca, assim, constante. Eu comecei a ficar muito feliz, assim, com os resultados. Comecei a fazer mais dinheiro. Era pouco, mas eu conseguia viver bem ali. E parei de trabalhar no restaurante da faculdade. Me sentia muito melhor por pagar aquela comida do que trabalhar em troca daquela comida. Não que isso fosse indigno, mas eu olho hoje muitas pessoas, muitos jardineiros, por exemplo, e trabalham numa condição que é um pouco semelhante àquilo que eu fazia. Por mais que seja digno, você se sente humilhado. Cara, é verdade. Isso não é vida para ninguém. É. Você fazer um trabalho onde você se sente menos. Por quê? Sabe? E vai continuar sustentando isso? Até quando? Né? E esse período, assim, foi um período bastante desafiador. Eu não sei nem como eu passei, porque foi muito difícil, gente. Era muito A gente difícil. dá risada agora, mas não era na época, acho que Nossa! foi... Quando eu parei de trabalhar nesse restaurante da faculdade, eu parei. Eu acho que eu parei primeiro nele, depois o meu trabalho à noite, e eu parei porque eu não aguentava mais. Eu parei sem saber direito o que eu ia fazer ainda, depois as coisas começaram a fluir. Que aí eu me lembro até um dia que eu tinha, assim, um pão e uma banana para comer. E eu falei, eu não volto para aquele restaurante. Não aceito, não vou voltar mais para lá. Não volto. Só que aí eu comecei a fazer unha e as coisas foram coisas de dias, assim, que começaram a acontecer. E nesse período eu rezava uma coisa que eu falei na live da semana passada, que eu fiz com o Valdir e com a Lilian. Eu falava assim, Deus,
que isso tudo aqui não seja uma piada de muito mau gosto. Porque se isso aqui for uma piada de mau gosto, não é possível. Agora, se eu estiver passando essas coisas todas para contribuir com pessoas lá na frente, isso aqui for realmente voltar para mudar a minha vida, para eu poder ajudar as pessoas. E, na verdade, eu não posso nem dizer que eu pensava assim, vou ajudar minha família. Não era o meu pensamento primeiro. O meu pensamento primeiro era assim, eu quero ajudar pessoas a não passarem por isso aqui. Caraca. Era o que eu pensava, sendo bem, porque a maioria das pessoas fala, eu quero ajudar minha família. Eu queria, mas o meu pensamento primeiro era assim, mais gente não precisa passar por isso aqui se eu conseguir ajudar. E essas coisas aconteceram. Cuidado com o que vocês pensam. Gente. Cuidado com o que querem. Pediu, Acontece. dependendo da intensidade que a pessoa coloca ali, acontece, né? Acontece. É batata. Isso que você comentou do Valdir, deixa eu contar a história, pessoal, vai ser bem legal. Quando eu era segurança, eu trabalhei 7 anos lá, né, amor? 7 anos num condomínio de porteiro, controlador de acesso. E aí chegou um aluno, ele é aluno seu hoje, o Valdir? Ele é mentorado da colheita. Ó, gente, pense bem. Aí eu tava lá na portaria, né? Chegou o Valdir, na época acho que ele tinha um S10, picape, né? Aí chegou ele lá, acho que tava ele um ajudante. Aí entrou, beleza, foi na casa do seu Oswaldo, eu lembro até hoje, seu Oswaldo Perdiga. E foi lá, fez o jardim, beleza. E eu era, na época, eu acho que era controlador de acesso e Honda também. Aí eu desci lá depois e vi ele trabalhando lá, né? Fez a manutenção, belezinha. Seu Oswaldo não tava em casa, eu acho que no dia. E tá bom, ele foi embora. Aí outro dia, se eu não me engano foi no outro dia, ele voltou com outro carro. E aí o Valdir desceu todo arrumadão, acho que, se eu não me engano era um sabadão, era sábado, acho, final de semana, porque ele não entrou, eu lembro que ele não entrou. Aí ele foi lá na portaria, eu precisava falar com o Perdiga e tal. Eu falei, mas eu olhei assim, puxei o cadastro dele, Valdir, jardinagem, não sei o quê. Eu falei, caraca, mano, como um jardineiro tá de Corolla, na época ele tinha um Corolla. E ele já tava bem, né? Porque S10, a maioria começa com uma saveirinho quadrada, Não, toda o pessoal anda de remendadinha. bicicleta, a maioria, então... Eu falei, cara, esse cara... Aí, gente, é meio que nasce alguma coisa que... E igual você falou, a oração, né? A pessoa rezar ali... Mano, é o que você pede e acontece. Eu falava, né, amor? A gente passava tanta dificuldade. Eu falei, cara, a gente tem que mudar de vida. Isso daqui não tá certo. E aí eu comecei, acho que através daquilo eu vi, o Perdiga veio, trouxe o pagamento dele, né? E ele pegou o coralão e picou a mula. E aí depois, cara, eu assisti um vídeo do Jardinista de Sucesso, né, seu? Aí eu vi o Valdir entrando lá, eu falei... O Valdir, eu falei, caraca, eu conheci esse cara. Uma plaquinha de 10 mil. Isso, a placa de 10K lá. Eu falei, caraca, meu, o Valdir conhece a Larissa. Daí comecei a seguir você através dele, entendeu? Pra você ver, né, como que o Valdir, ele é um cara que tá buscando, né? A idade dele, eu vi a live lá, cara. Falei, a idade dele, ele e a esposa dele querendo evoluir. Isso é muito importante, né? O cara buscar a evolução. Com certeza. E o Valdir e a Lília, eles têm, assim, quem quiser depois ver, a gente fez uma live recente, então tá lá disponível lá no Instagram. Eles passaram por uma situação de muito crescimento. Depois eles passaram por uma situação de declínio muito grande, onde o Valdir começou a ficar muito adoecido. Ele estava muito ruim fisicamente. Eu acho que quando eu vi ele, essa época que ele tava decolando, aí depois, acho que porque isso faz alguns anos já, né? Já. Então, O Valdir passou por problemas de saúde muito sérios, assim, e um seguido do outro. eu lembro que ele era mais gordinho. Eu vi Ele ele na era. live, ele tá mais magrinho, né? Então, eu não lembro dele muito no ele começo. era mais gordinho, era bem truncadão, fortão, assim, um baita de uma mão. Ele passou situações bem difíceis. E é coisa que, assim, a maioria das pessoas acaba por passar porque trabalham em troca da saúde, né? Não consegue trabalhar de uma forma estratégica. Aí o que acontece? Pega um volume muito grande de trabalhos com um valor, um ticket, um retorno baixo. Para dar conta, tem que atender um volume muito alto mesmo para conseguir um resultado razoável. E aí você trabalha em troca da saúde. E, na realidade, dá para ser diferente. A gente pode trabalhar de uma forma mais estratégica, entregando mais valor, ser mais remunerado por aquilo, conseguir ter mais gente na equipe quem quer, claro. Tem pessoas que querem trabalhar assim de uma forma muito enxuta, mas quem quer crescer e atender mais, consegue fazer mais dinheiro, trazer mais gente para a equipe, trabalhar com mais conforto de saúde, porque não é na força que se cresce.
É na Verdade, gente. estratégia que se cresce. É com estratégia. E aí o Valdir passou por uma situação dessa e o Valdir é grandão, né? Aí nesse encontro do Jardinista de Sucesso, que é um encontro que a gente faz todo ano, para homenagear os alunos que bateram o marco de faturamento. O Jardinista de Sucesso, a gente tem um marco de faturamento de R$ 10.000. A colheita é a partir de R$ 30.000. Só que a colheita tá um negócio extraordinário. A colheita surgiu faz 5 meses. Eles mesmos estão batendo 90. Tem uma Caraca, outra que já velho. bateu 50. E eles estão assim. Então, a colheita, a régua que a gente tinha colocado inicialmente, ela subiu muito. Por que que isso acontece? Porque tem estratégia. Quando a pessoa aplica e não tem medo de crescer, não tem medo mesmo de mudar de vida, ela vai. Ela vai. É um negócio que talvez seja contraintuitivo para a maioria das Arrepiou pessoas. eu aqui, hein? Caraca, esse negócio de crescimento é muito forte. É muito. E a primeira coisa tá na mente. O crescimento, ele tá aqui. Depois você busca posicionamentos, estratégias, recursos. Só que tem gente que não consegue nem buscar. Porque tem medo de crescer. Fala que quer. Mas na hora De pagar o preço, ele não vai. consegue. É. Tem gente que fala e faz até as ações. Só que são coisas tão internas que aí a pessoa ela esbarra em um monte de coisa. Graciano, por exemplo, talvez você saiba disso. Eu já vivi isso, eu já fiz isso. Eu fiz isso várias vezes por bastante tempo. É uma autossabotagem tão grande. Você fala assim, o exemplo, o profissional, o jardineiro, mas também o paisagista. Tem muitos arquitetos que chegam para o Jardinista de Sucesso, que entram na mentoria Colheita Agora. Muita gente. Aí eles vêm falando, eu quero crescer, eu quero trabalhar com público A, classe A. Por que público classe A? Porque é de fato o cliente que vai ter condições de pagar o trabalho no valor que ele tem. Não que quem está assistindo não possa atender, classe B, C, D, pode. Só que a gente tem que ter uma comunicação e uma oferta. Então, as pessoas aí falam, não, eu quero trabalhar com público classe A ou AB. Quero trabalhar aqui. Só que aí fala assim, ai, meu sonho era conseguir entrar num condomínio de alto padrão e começar a atender lá. Aí surge uma primeira oportunidade, porque divulgou no Instagram, divulgou no Google, porque alguém indicou, aí alguém no condomínio vai lá e fala assim, ô, Graciano, você pode vir aqui? Eu tenho um trabalho, eu soube de você e lá. Aí primeiro que a pessoa não tem estratégia. Aí pode até ser que ela vá, mas ela já vai sem estratégia, já vai perdendo, assim. Posicionamento de cara, ela já vai perdendo muito. Mas até que vai. Só que até ir, demora 10 anos para conseguir ir no cliente. Aí chega lá no cliente, tremendo, chega nervoso, é algo novo, normal. E treme, você acha que você não vai tremer, você vai tremer. Treme. Aí vai embora e fala, eu vou fazer o orçamento para você. Primeiro que não vou conseguir dar, assim, todas as estratégias aqui, mas não é o orçamento em si, né? A gente vai lá e faz uma proposta para o cliente. E essa proposta tem as estratégias dela. Aí a pessoa vai embora e ela demora mais 10 anos para entregar essa proposta. Nesses 10 anos que ela estava fazendo essa proposta, o cliente já entrou com ela algumas vezes e desistiu. Às vezes a pessoa fica cozinhando. O paisagista vai até a casa do cliente, faz o levantamento e tal, aí demora 1, 2, 5, 10, 15 dias, não fez o projeto ainda do cara. E aí o que acontece? Perde o cliente. Porque se não consegue nem entregar a proposta, quem dirá executar. Construção tem prazo, né, Larissa? Se você não ser rápido, cara, você vai ficar pra trás. Sim, e tem a coisa de você estar trabalhando com o sonho. É. Com o sonho do cliente. O cliente está sonhando com aquilo. Desleixo, né? Com a pessoa, com o sonho da pessoa, tipo, faço quando puder, eu faço pra você. Isso. Só que aí a pessoa não era quem queria entrar no condomínio e atender esse público? Caraca. Na realidade, é um processo de se auto-sabotar. Eu fiz muito isso. Só que eu não entendia por quê. Aí, quem faz isso, se justifica. É que não deu tempo. Ai, não deu tempo ainda. Ai, porque eu tinha tal coisa pra fazer, não deu tempo. Nossa. Ah, eu tinha minha casa, nossa, minha casa tá pra limpar. Eu não consigo fazer nada com a casa bagunçada. Ah, porque é filho. Ah, porque o carro. Ah, porque qualquer coisa. Aí começa a colocar um monte de desculpa, mas não orienta a energia, o foco onde tem que ir. Porque aquilo que você tem que dar conta, o resto, deixa pra depois. Larissa, nessa questão de mentalidade, como que você fez pra evoluir? Tipo assim, porque tem um momento que você fala, cara, um livro que eu li, um mentor que me ajudou. No meu caso, eu tive um mentor no começo, que foi muito importante. Investi um símbolo em dinheiro naquela época que hoje eu falo, cara,
É uma decisão que pra mim era difícil fazer aquilo lá, mas eu fiz, cara, e deu resultado. É importante o pessoal que tá assistindo entender que é bom você ter um mentor pra te ajudar e você ensinar alguém também, né, Larissa? Porque você vai estar na sincronia de aprender e ensinar, aprender e ensinar. E a pessoa vai evoluindo. Como que você fez pra essa mentalidade sua ser essa Larissa de agora? Quase morri. Aí eu me mudei. De verdade, o que acontece? Quando a gente fica nessa briga entre eu quero crescer, mas eu não posso crescer, vira uma briga interna, você vive cansado. Caraca. É sério isso. Tem gente, depois quem estiver assistindo, coloca embaixo aqui se tem esse cansaço. Tem gente que às vezes não fez nada o dia inteiro. E eu não tô falando de problema de saúde, mas assim, a pessoa tá saudável. E ela vive cansada, cara. mas ela faz assim uma força tão grande no movimento de querer ir buscar o crescimento e dentro dela ela volta. Ela não pode crescer. E eu tinha muito disso. Eu percebia que assim, eu tinha medo de fazer dinheiro. Eu falo fazer dinheiro, porque pra mim quem ganha dinheiro é criança e mendigo, né? A gente faz. E aí muda a palavra aí, fazer dinheiro. Fazer dinheiro. Eu comecei a perceber que assim, eu ia, só que eu tinha medo de dinheiro. Só que não é uma coisa clara, né? A gente não fala assim, eu tenho medo. Tem medo de ganhar dinheiro. Não, todo mundo fala, eu quero ganhar dinheiro, eu quero fazer dinheiro, eu quero crescer. Eu quero trocar de carro, eu quero comprar uma casa, eu quero. Não, claro que eu quero. Só que, na verdade, são aquelas coisas que são relacionadas, assim, a muita crença limitante, né? O dinheiro muda as pessoas, o dinheiro torna as pessoas arrogantes, o dinheiro separa, o dinheiro acabou com a minha família. Nossa, tal pessoa era muito boa e ela começou a fazer dinheiro e se transformou, eu não quero isso pra mim. E o dinheiro não traz felicidade. Caraca, e esse tipo de coisa é muito verdade. Dependendo da referência que a gente tem, a gente faz isso. E às vezes são as pessoas mais próximas, né, que fazem. Sim, porque é um ciclo, né? As pessoas aprendem, entendem isso e a gente aprende também. E eu tinha muito disso, eu tinha muita crença disso. Dificuldade de cobrar, né? Tem muita gente que tem. Dificuldade, o orçamento, eu vou ter que passar o preço. Nossa. Deve ser engraçado, né? Os alunos chegam pra Larissa. Mas como tipo assim, o que você tem, qual que é o seu medo? Não, eu tenho medo de cobrar, o pessoal fala, acho que o meu sentimento na época, o cara ia falar assim pra mim, você tá louco? Você é louco falar esse valor? Mano, o cara ai, cara, meu Deus do céu, pra você ver como que é a mentalidade da gente, né? Já vai com medo. Achei engraçado isso, vai dar, já vai com medo de ser retalhado, assim, de levar um esculacho, e a gente sabe que no paisagismo, as coisas não são assim em valores muito baixos. Não são. Não. É um investimento razoável. E às vezes, o que a gente faz também? A gente mede com a régua daquilo que a gente está vivendo. Se a gente está vivendo com muita dificuldade, a gente não consegue entender que o outro pode não estar tendo dificuldade nenhuma. A gente acha que a verdade do mundo é que está todo mundo lascado. Mas não é. Não é. A gente fala, nossa, é muito difícil. Nossa. Ganhar dinheiro é muito difícil. O cara tá sofrendo pra ganhar dinheiro. Graças outra coisa que você falou. É muito isso. Eu tô dando a graça de riso aqui, cara. Porque a gente lembra, né, do que a gente passou, a gente se identifica. Cara. Nossa, velho do céu. Eu acho que todo mundo já viveu todas essas coisas. E você falou um negócio que é isso. Ganhar dinheiro é muito difícil. As pessoas acham que ganhar dinheiro é muito difícil. Que se não fosse com muita luta, com muita batalha, com muito esforço, não ganham dinheiro. É o pensamento das pessoas. Mas na realidade é o contrário. As pessoas não fazem dinheiro com muita luta, com muita batalha, com muito esforço, se acabando de trabalhar, trabalhando de domingo a domingo. Não. As pessoas fazem dinheiro com estratégia. Essa estratégia, ela vem muito de posicionamento e de conhecimento técnico. Isso por que é assim? Porque isso traz muito resultado. Os clientes mesmo, depois que a gente está estabelecido, o Graciano, conheço o trabalho do Graciano, o trabalho dele é muito bom e tal. Só que quando você está começando, você está entrando no mercado novo e as pessoas não te conhecem, eu estou mudando, agora eu estou atendendo um público diferente do que eu atendia. As pessoas, primeiro elas compram você, para depois comprar o seu trabalho. Não tem como você dar o resultado para depois ela te pagar. É o inverso. Então, é técnica e posicionamento. Então, assim, exala, sabe? A primeira impressão, né, Larissa?
Então, hoje, os meus alunos não saem de graça mais para fazer visita para cliente, para fazer orçamento. Eu lembro que uma época, a gente começou a cobrar, né? Eu sempre tive esse pensamento comigo, Larissa, sabe? Tipo, cara, eu tenho que fazer mais dinheiro e trabalhar menos, né? Porque a gente vem da roça já, fala, cara, pai e mãe sempre trabalhando na luta. Aí a gente acaba sendo aquele diferentão da família. Mas, enfim, né? Cara, eu sempre tive esse pensamento. A minha esposa, cara, foi a chave de todas as coisas também, né, amor? Te amo. Aí ela fala, amor, cobra a visita. Eu falei, bom. Eu ficava meio assim, né? Aquela mentalidade ainda pequena. Cara, até que quando eu cobrei a primeira visita, né, amor? A pessoa, não, tudo bem, pode vir. Daí você começa a colocar no custo, você fazer 10 orçamentos por dia, gente, você vai ter que ter tempo pra fazer 10 orçamentos. E aí, cara, quando eu comecei a cobrar, é meio que atrai o que consegue pagar a visita, né? Tipo, e aí hoje em dia eu não faço mais visita sem cobrar a taxa. Isso. Quando você estabelece um valor de visita para você ir até o cliente, um cliente com um nível de consciência mais alto, ele já consegue te falar assim, gente, tem alguma coisa diferente ali, né? Tá confiando muito, né, nele mesmo, para ele estar cobrando para vir. Só que aí o que eu percebi no meio do caminho? Que é muito mais fácil a gente fechar. E hoje, até a gente fez esses tempos um evento num sábado passado. A gente ficou o dia inteirinho fazendo um evento que chama Orçamentos 10K. O plano mais rápido para fechar 80% dos orçamentos de jardim. Então, assim, você manda 10, 8 é seu. Caraca. Agora, você consegue fechar mais? Consegue fechar mais. Só que se você aplica, você tem uma taxa de fechamento muito alta. No mínimo, 8 são seus e acabou. Só que o que acontece? Por que isso se torna possível? Porque você vai até o cliente para oferecer um serviço. A sua ida lá não é mais uma cobrança pelo seu combustível e pelo seu deslocamento. Aí tem uma série de coisas que você faz pelo cliente. E aí você cobra mais. E quando você cobra mais, tem várias estratégias e a gente passou o dia inteirinho estudando isso. Então eu não consigo ensinar aqui. Uhum. Só que tem uma série de coisas e estratégias que você empacota, oferece para o cliente. Quando você oferece, ele quer que você faz. Ele tá assim, nossa, eu quero. E aí, mesmo que seja um cliente que fala, poxa, eu tô no final de obra, gastei demais, e ele tá ali com uma certa limitação financeira, ele faz por partes, mas ele quer você. Ele quer porque quer. Caraca, de todo jeito, velho. Que seja você quem faça. Então, a sua percepção sobre o olhar do cliente é muito maior, assim. Ele fala, nossa, que pessoa incrível, incrível. Luciano, você tem noção? Ai, muita gente vai achar que é muito absurdo isso, mas ó, eu contei pra vocês de onde eu vim, né? Uhum. Dormindo no colchão de cachorro, comendo comida, assim, que eu tinha que trabalhar pra comer aquela comida. Era um negócio, assim, muito desafiador. Hoje, eu fechei a minha agenda para atendimentos. Eu fiquei com pouquíssimos clientes, orquidários, coisas, assim, menores, bem mais leves, bem menos em campo, porque eu não conseguia estar me dedicando mais a tanta coisa ao mesmo tempo, os alunos, os programas e os clientes. E aí eu fui fazendo escolhas. E os alunos, eles se tornaram assim, um propósito da minha vida, assim, é a minha missão e meu trabalho. Só que eu abri uma exceção há um tempo atrás para atender uma cliente, porque eu queria fazer aulas através daquele trabalho. Aula para os alunos mesmo, né? E aí eu falei, mas eu vou só se isso valer muito a pena. Senão eu não vou, não. Sem brincadeira. Eu cobrei R$6.000 pelo projeto dela para ir lá e fazer. Caraca. E eu imaginava assim, ela não vai pagar. 6.000. Era lá na minha região, uma região muito simples, sabe? Pagou. E aí, essas coisas, elas vão mostrando que a gente chega onde a gente não imaginava. Caraca, velho. Eu estava trabalhando a troco de comida há uns anos atrás. Já tem bastante tempo, já faz uns dias já. Isso foi 2009. Mas as coisas podem mudar muito. E isso tudo, claro, depende da forma como você está disposto a trabalhar. E aí, voltando na sua pergunta, como é que eu acho que assim, as pessoas mudam? Como é que eu mudei a mentalidade de crescer? Você chega num ponto que você estafa. Você quer crescer, mas você não consegue crescer.
E eu fui crescendo nos atendimentos dos clientes. Quando eu comecei a trabalhar com jardins, eu trabalhava com jardinagem. Aí depois vi uma oportunidade no paisagismo, comecei a trabalhar com paisagismo. Aí eu queria ter uma facilidade de acesso a produtos para levar para as obras. Eu abri um viveiro de mudas. E aí eu estava vivendo, assim, essas coisas, essa agenda toda, mas com muita dificuldade interna. Porque por fora a gente pode disfarçar, né? A gente chega no cliente, sorri, fala tudo muito bem, tudo muito bonito e tal. Mas a gente sabe que às vezes a gente não tá bem daquele jeito. Peso nas costas ali, só você sabe como que tá, né? Isso. E sustentar isso por bastante tempo é muito desafiador. E aí chegou uma época que eu tava assim, com o pessoal em campo, tava com a loja, tinha muita gente, e eu ainda achava que o resultado do trabalho vinha do trabalho duro. E na verdade não vem. E aí o resultado não vinha da forma como eu gostaria que viesse financeiramente. Aí chegou um dia que eu surtei real, surtei. E aí eu tive que parar e rever o que eu tava vivendo mesmo. Assim, eu adoeci, eu fiquei mal, só que eu tava sustentando a vida daquela forma ainda. E aí eu falei, não, agora eu preciso mudar. Não tinha mais como correr. Aí precisei de ir para médico psiquiatra, comecei a fazer acompanhamento com psicólogo e não tinha dinheiro, porque assim, às vezes você trabalha, mas na hora que você vai ver, o dinheiro, ele não existe. Eu já estava com uma fila de clientes, projetos incríveis, estava com muita coisa, mas as coisas não fluíam da forma financeira que eu gostaria, porque eu travava o processo demais. Eu não conseguia fazer orçamentos justos. E aí, as coisas foram indo assim. Quando eu comecei a olhar para mim, para as minhas questões, as coisas começaram a mudar na minha cabeça. Caraca. Falei, Larissa, tá errado, né? Muita coisa. Coisas relacionadas à crença, à autoconfiança. Porque às vezes a pessoa é boa, Graciana. Quanta gente tem? Arquiteto, jardinistas, agrônomos. A galera vem fera, mas não vai para frente, fica patinando. Não sai do lugar. E aí, quando você começa a perceber que isso tudo está baseado nas suas crenças, na forma como você se enxerga, na autoconfiança, na autovalorização, aí você fala, poxa, eu preciso mudar. E aí eu comecei a mudar. Hoje eu ensino. Eu acho que o Jardinista de Sucesso, a mentoria colheita, tem tantos resultados assim, extraordinários, porque eu não sou psicóloga, vocês já sabem, mas eu ajudo as pessoas a enxergarem as coisas que eu enxerguei lá atrás, para as coisas fluírem melhor. Então, os alunos acabam tendo um novo olhar sobre si também. Mas não sou psicóloga, então, assim, quem for vir, não sou. Mas coisas relacionadas à mentalidade, se a gente não muda, as coisas não fluem. Larissa, vamos falar um pouco sobre o Instagram. Vamos. Você acha importante o profissional ter essa página hoje? A minha esposa ajuda nessa questão porque, cara, você trabalhar ali, eu ainda tô no operacional ainda, né? Estamos nesse trâmite de evoluir, põe uma equipe e tal. Mas, cara, você trabalhar e fazer o operacional e postar Instagram, às vezes vira uma salada de fruta ali, entendeu? Aí ela fica me cobrando assim, fala, amor, usa as coisas certas, os tons certos, a postagem do jeito certo. Então é muito importante o cara zelar pela imagem dele, porque hoje em dia a imagem dele não é só ele andando, né? Tá no Instagram, tá no YouTube, enfim, é muito importante isso hoje em dia. Do seu ponto de vista, ou você não concorda com isso? Opa, com certeza. As redes sociais, inclusive tinha uma pergunta dessa, né, de captação de clientes, que a gente até pode colocar relacionada a isso. Porque as redes sociais, elas são fundamentais. Hoje, o cliente de cada um tá com isso aqui na mão o dia inteirinho. Então, bem trabalhada, com certeza, é a ferramenta mais eficiente, no meu ponto de vista, para que você alcance os clientes que são seus clientes. Só que tem gente que não consegue fazer direito, né? Acaba assim, eu gosto do fulano de tal no Instagram. E aí começa a fazer conteúdos que são conteúdos legais, começa a fazer esses conteúdos, mas que não atraem o seu cliente. Não atrai ele. Por exemplo, tem uma mentorada que entrou agora esses dias na colheita e a gente falando sobre estratégia de captação. Eu falei, olha, e a gente falando sobre rede social ali dentro de uma das estratégias. E aí eu falei, por exemplo, pessoal, tem gente que quer captar cliente A.
que é o cliente que não tem tempo. Esse cliente não tem tempo. Ele trabalha muito, ele faz dinheiro no trabalho dele, não tem tempo. Então, o que ele quer? Ele quer uma empresa que não vai dar dor de cabeça para ele. E que seja boa. Ele quer qualidade e não quer dor de cabeça. Aí, você quer esse perfil de cliente. Aí você vai lá e faz o conteúdo assim. Como cuidar dessa planta? Você vai passar isso, você vai podar assim. O cliente que é esse perfil de cliente, ele vai querer cuidar da planta? Ele não quer cuidar da planta. Ele não quer saber de cuidar de planta. Ele quer a planta bonita. Estratégia, gente. É estratégia o negócio. Então eu acho, sim, fundamental. Eu vejo como, assim, uma das estratégias mais eficientes para captação. Isso é bem forte no marketing, né? Tipo assim, você é bem comunicativa, sempre tá ali. Porque a gente tá passando lá daqui a pouco, a gente é jardineira, né? Ela é paisagista, jardinista. Aparece lá o story da Larissa lá, a gente já fica lá, tipo... Tem que ter uma boa comunicação também, né, Larissa? Vocês conseguir conversar com a pessoa. Eu não tinha isso, sabia? Eu ficava assim, ó. Sério? Né, amor? Quando eu veio pra Sorocaba mesmo, da roça... Nossa, o Everton conhece, gente, o Everton aqui. Cara, quando eu entrei na escola aqui a primeira vez, eu olhei assim, falei, não vou entrar aqui não. Só que só tava o Everton, né? E aí eu fui o primeiro aluno de violino da escola dele. Porque aqui é uma escola e o estúdio à parte. Cara, e dali pra lá, a gente... Por isso que é importante a gente ter pessoas que querem evoluir junto com você, né? Isso é muito importante, cara. E hoje eu tô num grupo que tem 6 empresários de jardineiros. Já lá no grupo tem cara que já tem garden, que já tem uma equipe maior. E ele, sabe, entrosado com você, cara, compartilha coisas que te ajudam. Por isso que o pessoal às vezes fica quieto ali, sozinho, cara. Você vai sofrer mais, né? Cara, comprar um curso às vezes é tão importante, né, amor? Cara, vai tirar tanto peso das suas costas que você tá fazendo coisa aí que você não precisava estar fazendo. Eu vejo que ganha tempo. Ganha tempo. Tempo é o ativo que a gente não recupera, né? Recupera, né? Dinheiro a gente perde, mas lá na frente a gente faz de novo. E às vezes nem tão lá na frente a gente faz e tudo certo. Só que tempo não recupera. E o tempo que a gente perde cometendo erro, para aprender com erro, eu aprendi muito com erro. Só que isso é muito difícil, porque você erra com o cliente, você não perde só naquele erro. Você perde o cliente, você perde a reputação para aquele cliente, você perde a credibilidade para ele, e ele nunca é sozinho. Não, Já ouviu o quê? É um grupo. Qual é o seu bando, né? Tem um livro que fala, acho que é qual é o seu bando, qual a sua tribo, alguma coisa assim. Então tem muito disso, né? E ele tem um bando, ele tem uma tribo. E já ouviu aquele ditado assim? Uma pessoa que gosta de você fala bem para 5. Quem não gosta fala mal para 20. Então, assim, é ganhar tempo. Quando você aprende, e claro, né? Quando você vem para o Jardinista do Sucesso, quando você vem para Mentoria Colheita, é tempo que você ganha. Você acelera, porque você está sob uma orientação. É um método e é só você aplicar. Só tem que fazer a sua parte mesmo, tem que aplicar. O seu... são cursos, no caso, Isso. Jardinista do Sucesso. Fala um pouco sobre ele, porque o pessoal tava ouvindo, né, falar aí, às vezes não sabe que a Larissa, ela mentora, tem mentorados aí do Brasil inteiro, inclusive aqui de Sorocaba, conheci o Valdir, né? O Lorinaldo é mentorado seu? O Lorinaldo também. O Lorinaldo é do Jardinista de Sucesso. E tem um outro também, o Valdir, que é daqui de Sorocaba também. Você acredita que eu trabalhei com o Lorinaldo no condomínio lá? Sério mesmo? Ele entrou de jardineiro numa empresa e eu era o controlador de acesso. E aí nós dois começamos a curiar o mundo da jardinagem, né? Aí nós não tinha condição de comprar uniforme. Aí o que nós fez? A gente fez assim: Naldo, você compra primeiro o seu, ajuda a me pagar. E depois eu compro o meu e nós paga junto. Tipo, um ajudou o outro a comprar. Nada! Aí o Naldo, ele sempre foi... Cara, ele tem aquela carinha tranquila dele, mas é esperto. Ele sempre investiu em conhecimento, cara. Eu lembro que ele comprou o curso seu. Foi. Comprou alguma coisa da Larissa. Eu falei, quem que é a Larissa? Na época eu não conhecia vocês. Aí o Naldo falou, Oliveira do céu. Cara, agora vamos pegar uns condomínios aí e tal. Naldo, você já tava... A mentalidade dele já tava, né? E aí, cara, enfim, foi através de lá que você vê como que a pessoa tem que buscar o conhecimento mesmo, né? Sim. O Naldo, se eu não me engano, ele foi da 3ª turma, Jardim de Sucesso. Hoje a gente tá na 13ª turma. Caraca. Ele foi lá de trás, mas ele continua, ele é aluno ativo. E tá lá buscando sempre, sabe? Daqui de Sorocaba tem uns parceiros. Tem, cara, a turma de Sorocaba tá investindo aí. Eu acho que Sorocaba e Minas... Em Minas tem um monte, assim, também. Ele tem vários. E assim, ó, o Jardinista de Sucesso, ele surgiu de uma descoberta que eu tenho de falar com o empreendedor. Porque quando deu a pandemia, eu tava com muitos clientes,
tava com fila de espera de cliente, tava com a loja aberta. E aí fechou, a gente não podia ir para lugar nenhum. Eu falei, eu vou começar a ensinar os clientes aqui na internet a cuidar das plantas. Vou fazer conteúdo, porque eu não tava fazendo nada, né? Aí comecei a fazer conteúdo para ensinar a cuidar de planta. Quando eu comecei a ensinar a cuidar de planta, com um perfil pequeno ainda, né? Aí começou a vir muita gente assim, eu sou jardineiro, assim, assado, o que eu faço nisso? Eu fiquei desempregado agora na pandemia, tô pensando em mexer com planta, o que você acha? E as pessoas vinham e algumas elas começam a relatar, assim, mais detalhes. E eu vi aquelas pessoas falando essas coisas e aquilo, assim, me tocava de um jeito, porque as dificuldades que aquelas pessoas estavam passando, eu tinha passado já. Quando eu comecei a trabalhar com jardins, às vezes até mesmo antes, eu falava, Jesus amado, era um negócio assim, eu tava me vendo naquelas pessoas e isso foi muito... Velho. Aí eu falei, eu vou começar a ensinar na internet, mas sem método, assim. Falei, vou ensinar, eu sei fazer, vou ensinar, vamos ver se vai dar certo. Aí eu divulguei, comecei a divulgar, assim, na loucura, né? Eu tentei fazer uma engenharia reversa, eu vi o pessoal fazendo 3 lives e abrir uma turma. E depois eu vi que não é assim, não, mas eu falei, deve ser só isso aí. Aí fiz 3 lives e abri uma turma, e era um cursinho muito barato, e eu abri, a primeira turma deu 10 alunos, num cursinho muito, muito baratinho. Aí eu falei, beleza, eu vou ensinar aqui esse pessoal. E era um curso de jardinagem terapêutica, assim, para as pessoas cuidarem das próprias plantas e tal. Mais para uma pegada, assim, ansiedade, depressão. Fiz essa turma, quando chegou no final, só ficaram 3 alunos. Eu falei, gente, o que aconteceu com a minha turma, né? O pessoal foi parando no meio do caminho. Quando eu percebi, ficaram 3 que queriam trabalhar com jardim. Aí eu falei, pera lá, eu tenho uma linguagem, minha linguagem é diferente. Eu falo eu não tinha paciência. Porque por mais que eu tivesse vivido coisas que eu fui parar no médico, fui pro psicólogo e tal, eu não tinha paciência. E aí eu não conseguia falar, coitadinho, que não sei o que. Eu falava, você vai fazer ou não vai fazer? Aí o pessoal ficou só quem queria trabalhar. Passou pelo fogo, daí chega o cara lá, corpo mole, era isso. Acorda, meu. E ensinar tá relacionado à paciência, né? Tipo, cara, aquele negócio de você pegar na mão mesmo, faz assim, e vai dar certo. Só que quando é relacionado a quem quer fazer e tal, aí beleza, toda a paciência, a gente pega na mão e leva mesmo. Só que aí eu vi que minha linguagem era outra, então eu estruturei um método que foi sendo aprimorado e é sempre atualizado. Mas um método para fazer com que a pessoa que trabalha com jardins ou que quer começar a trabalhar com jardins, ela consiga acelerar o resultado e bater R$10.000 de faturamento. E isso, claro, tem uma série de coisas relacionadas a posicionamento e a estratégia de ponta a ponta, assim, todas as coisas que estão relacionadas aos jardins, solo, nutrição, botânica, pragas, doenças, muito de empreendedorismo, paisagismo, os alunos aprendem a fazer projetos paisagísticos, coisas relacionadas a práticas de jardinagem, implantação de jardim, aprende no Jardinista de Sucesso. Uhum. Aí, eles chegam numa determinada situação. E aí só tinha o Jardinista de Sucesso. Aí a gente teve uma situação que começou assim, se repetir. Os alunos tinham resultado... presencial é aonde, Léo? Em Pirapozinho, na minha cidade grande, o pessoal interior de São Paulo. Legal, porque a gente tem um resort lá. E aí, esse resort é muito legal, maravilhoso, e a gente faz lá. Esse ano vai ser em agosto, né? E... Tá lá, hein? Vai ser bom demais. Aí, o que acontece? Esse curso é para formar até ali, né? Até as pessoas destravarem, só que as pessoas crescem. E aí as pessoas crescendo, as complexidades mudam. Aí são coisas relacionadas à equipe, à gestão financeira. Porque, poxa, Larissa, eu tô fazendo tanto dinheiro, só que não sobra. Eu faço, eu pago muita coisa, mas sobra assim R$1.000. E evapora. Então, são coisas de outras demandas. As pessoas crescem, chegam num ponto em que elas estão estafadas, porque elas começam assim, a ser engolidas no processo de crescimento. Aí eu estava percebendo que existia uma nova demanda dentro dos alunos. E por isso surgiu a Mentoria Colheita. A Mentoria Colheita é para quem quer alcançar o faturamento de R$30.000, e eu ainda vou falar R$30.000 agora, só que isso vai mudar, porque os alunos estão subindo. Vocês viram semana passada, a Lilian e o Valdir mesmo, 90 mil em 40 dias. E isso mudou a partir dos últimos 5 meses, depois que eles entraram na colheita. Eles já tinham batido 10 mil, eles não estavam nos 1.000, eles já tinham batido 10. Só que eles não
tinham explodido. E aí, aplicando tudo, porque dentro da colheita, cada um tem um plano muito personalizado, individualizado para o seu momento de negócio. A gente avalia, estuda isso para a sua realidade. Então, assim, para os seus potenciais, para os seus desafios, e a gente desenha os passos que você tem que dar. Você vai fazer isso, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Aí você vai lá e aplica. Aí depois você vai fazer mais isso, isso, isso. Aí você vai lá e aplica. E aí começa a ter resultado. Então, é para essas situações, né? E aí é isso, para o pessoal entender o que é que a gente está falando, Jardim de Sucesso, colheita e tal, são esses 2 programas. E para a pessoa se inscrever lá, mas como faz? Entre em contato. Tem que abrir uma turma, no caso? Não, pode entrar em contato já, porque aí a gente tem um time que orienta vocês. Para fazer a mentoria colheita, a gente não aceita qualquer pessoa, não é só querer entrar na colheita. Por quê? Você tem que estar no momento de negócio da colheita. Porque a colheita, ela é um investimento maior e a gente considera que, assim, as pessoas sentido, né, tem que fazer sentido para a pessoa. E às vezes a pessoa não está no momento da colheita, está no momento de ir para o jardinista de sucesso. E é melhor que ela faça o jardinista, mesmo que a gente vá, claro, a gente vai fazer menos dinheiro no ponto de vista da empresa, vai. Só que para nós é melhor que o aluno venha, ele tenha uma excelente experiência, resultados a partir dali, do que às vezes ele vir sem estar no momento do... Começar certo, né? E às vezes queima o programa. A gente não quer deixar, não. E aí vem não estar preparado e fala, não funcionou para mim. Não. Aí a gente orienta. Então, pode entrar em contato pelo Instagram, mandar direct. Tem as nossas páginas também na bio do Instagram. Tem número de WhatsApp lá. Pode entrar em contato. O jardinista de sucesso, ele serve até para aquele cara que nunca trabalhou com jardinagem. O cara, viu uma oportunidade ali. Porque, querendo ou não, às vezes a pessoa tá no outro ramo. Acontece muito, eu acho, né? A pessoa tá no outro ramo e vê uma oportunidade de trabalhar como jardineiro, né? Sim, a gente tem alunos que são de áreas completamente diferentes. Metalúrgico, professor, sabe? Assim, que trabalhou a vida inteira, tipo, 20 e tantos anos numa profissão, mas tá infeliz já lá. Um dia fez sentido, gostava, mas não faz mais sentido, não gosta, quer sair de lá. E aí a pessoa pode começar do zero. Agora tem pessoas que estão há 20, 30 anos e também não saem do lugar. E já trabalham na área. E aí vem. E aí começa a ter resultados muito superiores do que sempre teve há 20, 30 anos. Mas o que você acha que o jardineiro não pode abrir mão no processo de cobrar do cliente, conversar com o cliente? A primeira coisa que ele não pode abrir mão é de conhecimento técnico. Por exemplo, o jardineiro ele não pode aceitar ficar numa condição em que ele desconheça o que ele está fazendo. O cliente vai lá e pede essas plantas estão com essas manchinhas. O cliente não tem que saber o que são as manchinhas. O que é isso aí? E aí ele não sabe responder. Se ficar acomodado em situações, isso é uma situação simples, né? Mas, por exemplo, eu quero fazer... tem esse espaço aqui que tá meio vazio, vamos fazer um negócio? Aí o jardineiro vai lá, ele pega um monte de planta, parece que ele chacoalhou, jogou lá e vira uma baderna. Aquilo lá acaba com o resultado dele mesmo, sabe? Com a visibilidade positiva. É um tiro no pé. Então, assim, o conhecimento técnico eu vejo como sendo a primeira coisa que um jardineiro deveria querer, ou alguém que quer começar na área deveria querer. Porque só o conhecimento, ele já vai te dando muita segurança para fazer as coisas. E aí, lado a lado ao conhecimento técnico, vem o posicionamento. Porque não adianta também você ser só bom, dominar todas as coisas e você não saber mostrar isso. Caraca, e mostrar isso não é sendo arrogante, sendo, porque que tem gente que né? Mas aí também fecha as portas. É exalar muita segurança. E essa segurança é com estratégias. Tem estratégias que você fala, eu vou aplicar assim, eu vou falar desse jeito. Por exemplo, dentro da mentoria colheita, o que a gente mais tem é script. Isso eu acho que eu nunca falei na internet. A gente tem muito script, para tudo. A gente tem script para fornecedor, tem script para visita técnica, tem script para cobrar cliente, tem script para captar cliente, tem script para o cliente que você mandou um orçamento e o cliente não te respondeu mais. Aí você manda mensagem e não te responde. Você tem um script para pegar esse cliente e fazer ele responder você e você tá ali, ó. O funil de venda vai ficar... Porque é tempo. Quem quer crescer precisa de tempo. Acelerar. Não tá ali para descobrir a roda. A roda a gente já descobriu. Então, é posicionamento, sabe? O posicionamento associado com conhecimento
Vai junto. Aí você falou um negócio, Graciana, assim, a rede social e tal, mas acho que tem que saber falar. Só que tem gente que tem dificuldade de falar. E só que é um exercício. Eu abri esses dias o meu primeiro vídeo. Ai, gente, eu acho que talvez alguém vai lá ver esse vídeo. Nossa, no YouTube. O primeiro vídeo que eu gravei no YouTube. Eu abri ele pra ver. Mas que ridículo. Mas que coisa feia. Eu não consegui assistir até o final, de tanta vergonha que eu fiquei. Do jeito que eu falava. Era outro jeito. Eu piscava de um jeito diferente. Eu falava, eu fazia um tom de voz que não era nem meu. Porque eu não sabia, né? Não tinha dificuldade, não tinha espontaneidade, nada. Então é exercício. Tudo vai... Você consegue entender, aprende e exercita. Amor, vê as perguntas aí. Falar, respondendo. Por que cobrar? Uma coisa eu falo pra você, porque quando o Graciano postou, né, que tava começando a cobrar, muita gente vem assim, nossa, você é louco, como que você tem coragem de cobrar? Nossa, não acredito que você tá cobrando. Por que cobrar? Ó, a visita, eu comecei a cobrar essa visita porque eu queria não perder combustível mais. Eu tava de saco cheio de perder combustível. Falei, eu vou ter os clientes, às vezes eu vou à cidade vizinha, o cliente não fecha. Aí eu comecei a falar assim, não vou perder mais meu combustível. E aí eu comecei a cobrar R$50 na época. Só que o que acontecia? A minha entrega era grande. É um negócio que a maioria faz. A pessoa vai lá o paisagista, vai lá o jardineiro e vai lá ouvir o que tem, conhecer qual que é a demanda. Só que para você entregar o orçamento, o que muita gente faz? Entrega tudo, né? O paisagista vai lá e entrega o projeto inteirinho e nem sabe se o cliente vai fechar nada, né? Aí eu fazia isso. Eu cobrava R$50, o cliente ficava satisfeitíssimo. Entregava tudo e não entregava 2 nada. projetos ainda. Pra cá. Tipo, eu tenho um jardim aqui. Vai escolher aí, meu querido. E eu entregava. Aí eu tinha muita visita e eu não fechava os trabalhos. E é frustrante, quem já viveu isso, você vai lá, você passa um tempão trabalhando no projeto, você passa 15 dias depois na frente da casa do cliente, seu jardim tá lá. Tá pronto, que ele fez sozinho, que ele fez com alguém, tá tudo lá. Aí eu falei, gente, tá errado esse negócio. Eu vou cobrar mais. Só que a minha ideia era, eu vou cobrar para não perder o meu tempo e o meu combustível. E eu comecei a subir aos poucos. De 50, fui para 80, fui para 100. Aí eu percebi que tinha situação que era muito simples, tinha situações que eram muito grandes. Por exemplo, você vai fazer um projeto para uma chácara. Você vai avaliar, fazer uma revitalização, uma manutenção de uma chácara. Ela é muito maior do que uma casa, um apartamento pequeno, né? E aí eu comecei a ver que, assim, eu conseguia até cobrar alguma visita, mas eu tinha algumas resistências. E eu comecei a notar que, assim, não dá para fazer dinheiro sem entrega. A gente precisa, para fazer dinheiro, o cliente, para ser justo, o cliente tem que receber algo. Então, eu comecei a empacotar um monte de coisas e dar para o cliente a partir da minha visita. Então, ele recebe coisas. Então, acaba que ele entende, fica muito claro que é uma estratégia. Depois eu te ensinei a estratégia. Não vou ensinar aqui, não. Quem quiser vai pro Jardinista de Sucesso, é pra mentoria. Mas é que a gente passa tempos estudando e estruturando tudo, assim. Gente, tudo é o tempo inteiro. Detalhes, eles são coisas que a pessoa tá avaliando você e tá comprando ou não de você. Então, tem tudo. E é por isso que se cobra. Porque o cliente, ele recebe coisas que para ele são muito importantes. E aí você para de, assim, você separa, né? Que outra coisa é aquela pessoa folgada, que ela não vai fazer nada, mas talvez ela tenha uma vontade muito no futuro, ou ela quer pegar suas dicas de graça. Ô, Graciano, eu tô com espaço aqui, você dá uma passadinha aqui em casa, dá uma olhadinha aqui pra mim. Aí o Graciano chega lá, o que você acha que eu coloco? Mas que planta que fica bom? Mas que não sei o quê? E essas plantas, como é que eu trato? Isso aqui, ó, nunca mais deu flor nem nada. E aí o Graciano vai ensinando. E eu não queria mais isso também não, porque, gente, chega, né? Deu uma hora que você fala assim, não quero mais. E a visita técnica, ela seleciona. Porque quem tá só curioso ou quer usar do profissional, não paga. Não paga. Agora, quem de fato quer o trabalho e quer resultado, paga porque ele vai receber por isso. Então,
Esses são os motivos, assim, que tem que ter visita. E eu, galera, vocês estão, olha, eu tô falando pra você, esse podcast aqui é o melhor do Brasil. Ainda a Larissa veio aqui, ainda subiu a régua agora, filho. Segura nós. Larissa, vamos responder umas perguntinhas aqui? Bora. Já pensou em desistir? Do paisagismo e da jardinagem? Creio que sim. Já, Já? porque o que acontece? Quando você está trabalhando, que era o caso de quando eu comecei, você está trabalhando pra caramba, você não tem resultado, você não consegue fazer dinheiro, você está trabalhando no solzão o dia inteirinho lombando, não vira nada, o cliente não te valoriza. A hora que você vai receber, ele ainda faz cara feia, Nossa. vem bufando pra você, você fica assim, até mal. Aí você pega o dinheiro, você paga o pessoal que tá trabalhando, parece que você matou alguém da família dele. Tipo, nossa, tô super faturado aqui o negócio. É como se você estivesse pegando dele e tirando assim e deixando ele sem. Se não fosse justo, né? Sim, mas é porque quando a gente faz isso, a gente está trabalhando com o público errado e ancorando de uma forma errada os nossos orçamentos. Então, quando você fica fazendo isso por muito tempo, você tende a querer desistir. Você fala, não vou mais fazer isso. É que você nada e não sai do lugar, né? E aí bate o cansaço, o desânimo. Às vezes você vê um cara que começou igual a você, na mesma época, o cara decolando e você não sai do lugar. É frustrante. O Everton de Matos, qual foi o seu maior desafio na sua profissão? O maior desafio, eu acredito que foi ter sido romper com os padrões de crença que eu tinha. E isso é muito inconsciente, por isso que é tão desafiador, assim. Eu queria crescer, eu falava que queria, mas eu não conseguia. Eu não conseguia crescer, por mais que eu tivesse conhecimento, por mais que, enfim, mas eram crenças muito relacionadas ao dinheiro. E eu acredito que isso continua acontecendo e vai continuar acontecendo sempre. A gente vai sempre rompendo e indo para crenças outras que a gente vai descobrindo, mas coisas relacionadas à mentalidade eu acho que são as mais difíceis. Isso é legal. De onde vem a fonte da sua criatividade? Como olhar no nada e imaginar tudo? Não tem como fazer isso. Isso não existe. Não? Olhar do nada e imaginar tudo, não imagina. Eu acredito até que tem algumas pessoas que tenham uma condição mais natural de olhar e começar a visualizar. Comigo não funciona assim. Se eu pego uma área de paisagismo, para construir um projeto, o que eu tenho que fazer é ter referências. Eu tenho que... Uma coisa que é muito importante para todo mundo que vai ajudar, considere como um trabalho observar áreas paisagísticas, mesmo que seja na internet. Observe jardins. E aí você vai conseguir começar a construir recursos mentais para desenvolver os seus. Mas é sentar com aquelas medidas, aquela área, aquela situação e começar a desenhar pedacinho por pedacinho. E pensar pedacinho por pedacinho. Eu não olho uma área assim, brota. Só se ela for muito pequena. Agora, se tiver Porque tem muita coisa envolvida, né, Larissa? Muita Nossa, coisa. Meu Deus. Às vezes as pessoas acham que a gente bate o olho e já imagina, né? Tudo. Mas comigo não funciona assim, não. Solo paisagismo. Esse menino é de Biúna. É o Manuel, né? Como posso tornar minha empresa um grande nome no mercado? Indo pro jardinista de sucesso. Indo pro jardinista de sucesso, indo pra mentoria colheita. É que na realidade lá... Ele tem 23 anos de idade. Novinho. E diferenciado já, né? Ele já busca, cara, o Manuel, ele é esforçado, viu? Ele veio aqui, deu uma entrevista pra gente, e você vê que ele tem essa pegada, sabe? Tipo, quero evoluir, quero crescer. Porque na cidade que ele mora, é onde eu nasci. E lá tem muita mão de obra porque é roça. Então o cara às vezes migra, né, da roça para trabalhar com prestação de serviço, como obra, jardinagem. E ele não sofre muito com mão de obra lá. Só que a gestão, ele falou que, cara, a gestão é uma grande pegada, né? Quando o cara tem os funcionários aí, montar uma equipe sólida. Gestão de pessoas, gestão de caixa, posicionamento, precificação, orçamento, estratégia de marketing, inclusive. Porque para você conseguir fazer com que sua empresa chegue daquele tamanho, é uma série de coisas trabalhadas em conjunto. E a gente percebe que às vezes faltam braços para a gente fazer todas essas coisas. Falta, né? Mas aí tem que, assim, precisa estruturar. Precisa, na realidade, analisar os gargalos e trabalhar dentro de cada um deles. Que são esses que a gente acabou de dizer, né? Uhum. Ele também, ó. Esse é legal. Como gerenciar o estresse com agendas, serviços e funcionários? Ele tá vivendo
dentro de um turbilhão e trabalhando demais e talvez numa sobrecarga e uma pressão maior do que ele deveria. É. Não dá pra gerir, gente. O que dá pra fazer, assim, não consigo, tô vivendo um caos muito grande, uma pressão maior do que eu aguento, e aí eu vou meditar e as coisas vão fluir. É uma questão de organização. É uma questão de talvez reformular a estrutura do atendimento. Porque para ele estar assim, a grande chance dele estar bem estressado, bem cansado, né? Precisa olhar. A pergunta é meio que já um identificador de perfil, né? É. A Larissa, acho que ela olha aqui e ela fala, já sei que o Manuel tá passando. É um fazedor, ele faz muita coisa, só que se ele se mantiver assim por muito tempo, não vai dar. Ele tem que ter estratégia, tem que ter vida. É, porque... E o cara, ele vai ser papai, parabéns, viu, Manuel? A esposa dele tá grávida. Parabéns. Você palestraria no Enjar? Se me convidarem para palestrar no Enjar, eu vou. Com certeza. Já fica a dica aí, hein, galerada? Com o maior prazer. Vai ser legal ter a Larissa lá, imagine. O que a profissão da jardinagem é para você? A profissão da jardinagem, eu posso estender para a profissão do paisagismo e da jardinagem? Porque a profissão da jardinagem em si é uma profissão muito nobre, muito íntegra, com um campo muito bom e cheio de mercado, tá? Só que o que acontece? Eu acredito que se as pessoas ficam só na jardinagem exclusivamente, sem abrir a possibilidade para atenderem também a parte do paisagismo, que lá no comecinho a gente falou a respeito, as pessoas podem trabalhar, podem abraçar isso, você perde muito de poder de entrega. Com isso, você perde resultado, né? Deixa muito dinheiro na mesa, muito resultado fica sem ser atingido. Só que eu acho uma profissão muito nobre, muito nobre. Para pessoas que de fato querem crescer e não gostam de trabalhar fechadas em um escritório, que gostam de liberdade, pessoas que querem fazer a sua própria agenda. Isso não significa que vai trabalhar de qualquer jeito, mas que tem a possibilidade de flexibilizar a agenda. Poxa, eu acho vida, assim, eu acho muito bom, muito bom. A Miriam Oliveira perguntou, olá, Larissa, prazer. Quais os projetos futuros? Parabéns, obrigado. Nossa, eu tenho muitos projetos futuros. Só que a nossa força maior agora está em ser atingir mais pessoas. Na verdade, não é um projeto lá adiante, é um projeto de agora que está em expansão, né? É sempre atingir mais pessoas, muitas pessoas. No futuro, a gente vai estar com muitas pessoas, muitos alunos, muitos mentorados, pessoas que podem falar assim, nossa, eu alcancei tal coisa, minha família mudou de vida por conta do posicionamento, de conhecimento. Galerada, tem muita pergunta aqui. Já estamos chegando ao fim, mas vamos responder mais uma. Larissa, você é da onde? Eu sou de Pirapozinho. É uma cidade com 30 mil habitantes. É verdade, é a cidade que eu moro hoje. Moro há 20 anos. E interior de São Paulo. Só que eu vim de outra cidade. Uma cidade é um distrito. Eu vim de um distrito, nasci em um distrito chamado Porto Primavera, que na época tinha 12 mil habitantes. Agora tem menos um pouco. Caraca. Mas eu sou do interior do estado de São Paulo. Já pensou em desistir? Eu já fiz essas primeiras. Não. Resuma o sucesso da sua profissão em 3 pilares. O sucesso da minha profissão em 3 pilares? Nossa, que pergunta boa. Pilar, eles são, acredito que igualmente importantes, tá? Mas um pilar é fé. Eu não acredito que seja possível chegar muito longe sem fé de verdade. E a minha fé é em Deus, eu acredito. Um outro pilar é ação. Não acredito que a gente também chegue muito longe sem ação. E um outro pilar é conhecimento. Sem conhecimento, tem um conhecimento constante, as coisas mudam, as coisas são dinâmicas e a gente nunca sabe absolutamente todas as coisas. Então, fé, ação e conhecimento são coisas que se a gente estiver embasado, eu acho que a gente vai para qualquer lugar. Vai longe, né? Vai longe. Larissa, estamos chegando ao fim do nosso episódio. Queria agradecer você de ter vindo participar. Cara, trazer esse baita conhecimento aqui
tá disponível aí agora pra vocês, galera. E queria que você deixasse seu contato, seu Instagram, pro pessoal que querer acessar os cursos, né, os treinamentos que você tem. Fica à vontade. Eu que agradeço. Foi muito bom estar aqui com vocês. E é uma honra e futuramente espero que a gente se encontre de novo. Um prazer estar com cada um de vocês que acompanharam esse podcast. Vocês conseguem me acompanhar pelo todos os perfis. É Larissa Ribeiro Paisagista, tá? Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, Larissa Ribeiro Paisagista. E lá tem todos os nossos contatos. WhatsApp, pode mandar mensagem no direct, a gente responde todo mundo, tá bem? E aí tem informações sobre os programas, tudo lá. Eu vou fazer essa pergunta aqui, a última, tá? Porque ó, você vai no Enjar, se você for, eu posso tirar uma foto, sou seu fã. Ai, O que Ganesha Serviço. delícia! Eu quero saber quem é. Claro que pode. A gente tá junto, a gente é colega em busca de um crescimento, de um mesmo propósito, que é crescimento, que é mudança de vida, que é ser valorizado, ser respeitado, porque todo mundo merece isso, todo mundo é digno disso, né? Larissa, mais uma vez, obrigado por ter vindo. Obrigada, Amor, tem uma você. lembrancinha pra Larissa? Tem uma lembrancinha pra você, pra marcar esse dia, que espero que você volte feliz lá pra sua cidade, sabendo que tem um podcast aqui, uma turma que torce por você, pela sua família. E parabéns, cara, por fazer esse projeto aí, ó. Vai ser cada vez maior, porque é bom a gente saber que tem pessoas estimulando o crescimento. Ai, Então, que delícia! é uma... Ai, Você obrigada. tomar seu café, não sei se você toma, ou e Ai, esse que chocolatinho. gostoso. Esse eu não vou dividir com ninguém. Ai, obrigada, gente. Foi uma honra de verdade estar aqui. E eu vou contar um negócio que eu não te falei quando eu cheguei. E não contei pra Vitória também. Mas eu sempre tenho algumas coisas que eu coloco assim como desejos. Eu tenho vontade de algumas coisas e eu visualizo muito essas coisas e coloco como assim, quero. Só que tem coisas que é um quero que não depende da gente. E sabe que uma das coisas que eu tinha pedido muito pra 2025, eu falei assim, eu queria tanto fazer um podcast. Caraca, velho. E aí Amém, vocês glória a Deus. fizeram o convite e quando eu fui olhar o perfil, bate muito assim com a questão de valores, daquilo que a gente acredita e vambora. Porque o caminho daqui pra frente é só pra frente. Com Não tem certeza. como voltar. Gente, é isso Obrigada. aí, viu? E até Um o próximo beijo. episódio. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau.